Bom dia, irmãs! Que bom estar aqui novamente com vocês, juntas aqui na nossa aula da IBD, mais uma vez de uma forma online, mas sempre aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Bom, nós daremos continuidade hoje à nossa lição, que é a de número 12, da revista O Bater do Coração de Paulo. Mas antes de começarmos, nós vamos ver quem veio participar conosco aqui hoje, orando ao Senhor, e em seguida com a leitura também da palavra de Deus. Vamos ver quem veio? Agradezco a Dios que podamos estar aquí reunidas buscando de su presencia, de su palabra, alabándole. Agradezco a Dios por todo, por todos, en todo. Mucha saudade de vocês. Dios es el dueño del tiempo y en su momento nos podremos encontrar, abrazar y compartir. Vamos a orar. Oremos. Y nos capacites para obedecerte. Capacítanos, Dios. Capacítanos físicamente, porque no es con nuestra fuerza. Y tú das fuerzas al cansado, y al que ninguna tiene se las multiplica. Capacítanos intelectualmente con sabiduría de lo alto, con sabiduría divina. Capacítanos, Dios, espiritualmente. Es tu Espíritu Santo con el cual estamos selladas. Espíritu de poder. En Cristo Jesús lo podemos todo que nos fortalece. Espíritu de amor. El amor cubre multitud de culpas. Espíritu de dominio propio. Señor, gracias. Habla en esta mañana a cada vida, a cada necesidad de cada corazón. Que busquemos de tu palabra y que la vivamos y la podamos compartir. Yo te ruego, Señor, por la profesora, que sea el Espíritu Santo hablando a través de ella y dándonos el mensaje que tú deseas para cada una de nosotras. Bendícenos, Dios. Quédate con nosotros. Acompáñanos ahora y siempre. Sé con cada hogar, sé con cada familia, sé con cada hermana que quería haber estado aquí presente, pero por situaciones que tú conoces, no está entre nosotros, escuchando la clase, Señor. Perdónanos, bendícenos, ayúdanos. Permite que nos mantengamos fieles, fuertes, firmes y obedientes a ti. Gracias por todo, Dios. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Bom dia, amadas. É um prazer estar com vocês hoje aqui, participando da nossa classe de Escola Bíblica Dominical. Eu estou com muitas saudades das irmãs e saudades dos cultos, mas nós estamos esperando em Deus, né? Em tudo dai graças e no tempo que Deus permitir, nós estaremos juntas. Eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 11, dos versos 7 ao 15. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado.
Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Amém? Deus abençoe as irmãs. Um beijo, muitas saudades. Tchau, tchau. Semana passada, nós começamos a estudar o capítulo 11 de 2 Coríntios. Vimos nos versículos 1 e 2 o zelo de Paulo pelos coríntios. O verso 2 diz assim: Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Irmã, você já foi guardiã de algo muito valioso? Algo que custasse muito dinheiro e que mesmo você trabalhando muito, não pudesse ter? Quando nós temos algo valioso em nossas mãos, temos medo de perder, de quebrar, e o tempo todo ficamos pensando em como aquilo que está nas nossas mãos, o quanto aquilo é valioso. E nós temos muito receio e logo queremos entregar para o dono, não queremos ficar cuidando, porque é algo valioso e temos receio que algo de ruim aconteça. Veja, Paulo era responsável pela igreja de Cristo. Ele era responsável pela instrução daquela igreja e queria entregar a igreja de Corinto como uma virgem pura a Cristo. Por isso, ele tinha tanto zelo pela pregação do evangelho. Por isso, era muito importante que ele mantivesse a igreja de Corinto livre das falsas doutrinas. Naquela época, assim como hoje, existiam falsos mestres que traziam falsa doutrina, apresentavam um outro Salvador, um outro Espírito e até mesmo outra salvação. Por isso, é muito importante que prestemos atenção ao que os pregadores estão dizendo e devemos conferir direto na Bíblia se o que estão dizendo está de acordo com a palavra de Deus já revelada. Também vimos que haviam comentários acerca do ministério de Paulo. Primeiro, falavam que seu discurso era simples. Naquela época, assim como hoje, existiam pessoas que falavam muito bem, que falavam bonito e que encantavam a todos com belas palavras. Mas, embora o discurso de Paulo fosse simples, o seu conhecimento foi plenamente manifestado entre eles. A mensagem que Paulo trazia àquelas igrejas lhe foi revelada por Deus. O segundo comentário que vimos foi sobre o seu sustento. Eles sugeriram que Paulo não aceitava pagamento por saber que não era apóstolo e, portanto, não era digno de um salário. Os falsos mestres que aceitavam remuneração da igreja estavam se sentindo embaraçados porque Paulo pregava gratuitamente. Eles deram a entender, até mesmo, que era falta de amor, que Paulo não os amava o suficiente e não queria depender deles. Mas vamos refletir um pouquinho sobre como era essa prática de Paulo? Primeiro, é preciso notar que Paulo não pregava sem receber nada. É verdade que ele pregou aos coríntios gratuitamente, mas ele disse, lá no capítulo 11, verso 8,
despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Isso é, Paulo era sustentado por outras igrejas, enquanto organizava novas igrejas. Uma dessas igrejas que o sustentava era de Filipos. E talvez fosse, às vezes, a única igreja que o sustentava. E outras vezes, Paulo precisou, ele mesmo, prover todo o seu sustento. O motivo por que Paulo pregou gratuitamente não foi que não tivesse necessidades, nem que se sentisse indigno de um salário, mas, conforme o versículo 12, para cortar ocasião àqueles que o buscam. Paulo queria evitar toda aparência de interesse financeiro. Ele não fazia um negócio lucrativo pregando o evangelho, como muitos fazem, cobram altos valores para falar da palavra de Deus. Paulo não queria fazer isso e não queria ser comparado a ninguém que o fizesse. Paulo desejava contrastar seus próprios propósitos na pregação com aqueles falsos mestres, que na verdade mercadejavam a palavra. Paulo jamais se permitiria colocar-se na mesma categoria daqueles mestres. Paulo ensinou claramente a responsabilidade da igreja para com o seu pastor. Isso é um princípio. E lá em 1 Timóteo 5, 17 e 18, fala que o trabalhador é digno do seu salário. Então, qual é a responsabilidade da igreja para com o seu pastor? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a nossa responsabilidade com os pastores da nossa igreja? Bem, a igreja ela deve cuidar das necessidades financeiras de seu pastor, para que ele possa se dedicar totalmente à oração e à pregação. Atos fala sobre isso. A igreja não tem o direito de fazer o pastor passar necessidades. Contudo, é um privilégio dele recusar receber o pagamento se assim ele o desejar. O motivo principal porque Paulo achava desagradável ser comparado com esses falsos críticos era por serem eles falsos apóstolos. Eles reivindicavam ser servos de Cristo, enviados pela igreja de Jerusalém. Mas esses homens não pregavam o evangelho, eles o pervertiam. Eles eram fraudulentos. No verso 13, nós vemos isso. Vemos que esses homens eram fraudulentos. Sua fraudulência se manifestava na capacidade que tinham de apresentar-se como apóstolos de Cristo. Falsos mestres costumam apresentar um bom disfarce, transformando-se em apóstolos de Cristo. A palavra usada neste versículo refere-se à ação de transformar a expressão exterior da pessoa, assumindo uma aparência externa que não vem de dentro e não representa a natureza interior da pessoa. A palavra aqui poderia muito bem ser traduzida como mascarados, uma vez que se refere a um disfarce. Eles eram diabólicos. E não é de admirar isso, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Os falsos apóstolos podem transformar-se porque Satanás também pode fazê-lo. Eles recebem essa habilidade da parte de Satanás. E embora se apresentem como ministros de justiça, não o são. Por mais santos que pareçam, por mais cultos que sejam, por mais alta posição que ocupem, não são ministros. Eles são ministros de Satanás. Irmãs, não se enganem com palavras que pareçam bíblicas e piedosas. São do diabo. Muitas obras feitas em nome de Cristo não são feitas na vontade de Deus. A vontade de Deus é crer no Filho e ser salvo. O fim desses falsos apóstolos será de acordo com as suas obras. Bom, nós vamos parar por aqui, mas vou deixar aqui 2 perguntas para você refletir com base no que temos estudado.
Primeiro, que princípios podemos extrair da prática de ensino financeiro de Paulo? Segundo, por que os falsos apóstolos geralmente parecem ser bons homens? Você que participa das nossas aulas da IBD lá na igreja, pode ir lá para o nosso grupo de WhatsApp e responder essas duas perguntas lá no grupo, tá bom? E nós podemos discutir um pouco mais sobre a nossa aula lá nesse grupo que foi criado. Bom descanso e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Tchau!